Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai tratar de um tema espinhoso. Nós vamos colocar o dedo na ferida. Nós vamos falar sobre o conceito de antipresidência criado pelo governo de Jair Bolsonaro. Antes de entrar no assunto, o nosso conselheiro será baseado num artigo muito bem escrito da jornalista Eliane Brum, que saiu no jornal É o País. Antes de entrar no artigo propriamente dito, sobre o qual eu fiz o programa de rádio Culturas e Identidades ontem, recomendo que vocês ouçam o programa assim que ele estiver disponível no nosso canal do IMUB, no YouTube. O programa é sobre o artigo de uma forma geral. Bem, antes de entrar no artigo, eu quero fazer algumas considerações. O assunto do qual nós vamos tratar neste conselheiro Acácio é um assunto ligado à guerra cultural e à chamada guerra híbrida, né? O que nós estamos assistindo, o que o Brasil assistiu o tempo todo durante o governo do PT foi guerra cultural. Quem inventou isto foi o José Dirceu, a guerra cultural do PT. No governo de Jair Bolsonaro, nós estamos assistindo a mesma estrutura de guerra cultural, acrescido de um outro detalhe. Nós temos uma estratégia, uma tática militar. Então, o que está acontecendo no governo Bolsonaro, em parte pode ser, podemos traçar uma analogia com o governo do PT, no sentido da guerra cultural, do nós contra eles. Em parte, nós podemos, não tem nada a ver com o governo do PT, muito pelo contrário, é infinitas vezes pior do que o PT, né? Bem, esta obra aqui, sobre a qual eu já fiz programa de rádio, já mostrei algumas tantas vezes, vou tornar a repetir. Esta obra aqui de Antônio Gramsci, chamado Dicionário Gramsciano. Aqui tem dois verbetes, tem vários verbetes, é exatamente o dicionário que mostra a estrutura de pensamento de Antônio Gramsci. Pois bem, aqui tem dois verbetes, cultura, alta cultura, guerra, guerra cultural. Se vocês forem aos verbetes cultura e alta cultura e guerra cultural, vocês verão exatamente que a definição 100%, estou frisando, de Antônio Gramsci está presente no discurso da direita bolsonarista olavética. Olavo de Carvalho, o auto-intitulado segundo governo de Jair Bolsonaro, usa precisamente e exatamente a mesma técnica de Antônio Gramsci. Portanto, a mesma técnica dos comunistas para destruir oponentes. Essa técnica consiste em várias coisas. Uma dessas coisas é, independentemente das táticas utilizadas na técnica, o objetivo dela é um só: destruir e aniquilar qualquer oponente para tomar o poder. Não é? Então, aqui nós temos um outro dicionário. Eu vou fazer um programa de rádio sobre esses dois temas novamente. Esse dicionário é um dicionário de política de José Pedro Galvão de Souza. O Dr. José Pedro Galvão de Souza foi um dos homens mais sérios na área do direito que o Brasil teve. Esse dicionário é um dicionário de direita, não é? Então aqui existem vários verbetes que o Dr. José Pedro colocou. Dentre eles, eu destaco a palavra agitação ou agente provocador, todos eles em conexão. Tá? O verbete golpe de Estado, né? O verbete guerra, guerra psicológica e maçonarias, né? Sociedades secretas, gnose, etc. Muito bem, nós temos vários tipos de guerra. Qual é o grande equívoco da população brasileira? A população brasileira, evidentemente, não tem acesso a termos técnicos, não é? A uma linguagem técnica. Portanto, a política brasileira vem sendo transformada há muito tempo em guerra. Ora, política não é guerra. A estrutura política tem um léxico
próprio. Aliás, eu vou ler aqui exatamente o pequeno comentário, a apresentação que faz no dicionário de política do Dr. José Pedro Galvão de Souza. Né? Abre aspas. Ao elaborar este dicionário, os autores tiveram em vista a significação de conceitos fundamentais da linguagem política, em perspectiva histórica e filosófica. Da história, já foi dito que há política experimental. Quanto à filosofia, é imprescindível, pois tais conceitos estão relacionados com posições doutrinárias, que por sua vez pressupõem uma concepção geral do mundo, do homem e da sociedade. É o que faz do saber político um saber arquitetônico, conforme a expressão de Aristóteles. As ideologias e o jargão da propaganda política, difundido especialmente pelos meios de comunicação de massa, têm dado margem a equívocos e mentiras. Em face do confusionismo daí resultante, impõe-se um esforço de desmitificação e esclarecimento. Eis o propósito com que se elaborou o presente dicionário. Para restituir à política a nobreza que levou Jean Bodin a atribuir-lhe o galhardão de princesa das ciências, faz-se mister compreendê-la enquanto integra o destino humano, obedecendo às exigências superiores da ética. Só assim a verdadeira prudência política voltará a prevalecer sobre a política transformada em arte de passar a rasteira nos adversários e enganar o próximo com vistas à conquista do poder. Se Karl von Haller preconizou a restauração da ciência política, cumpre cuidar de uma restauração da linguagem política, mesmo porque ciência é uma linguagem bem feita. E este livro é uma tentativa de contribuir para que seja alcançado semelhante objetivo. As palavras são absolutamente claras. Veja bem, esse dicionário foi feito, o Dr. Galvão de Souza já tinha morrido, né? Então a equipe terminou. Mas ele é um dicionário, um dos raros dicionários de política brasileiro e, sobretudo, construído por um católico, por um cristão, um homem fervoroso, que entendia perfeitamente como é que funcionava a monarquia portuguesa, amigo dos historiadores paulistas Tito Livre Ferreira e Manuel Rodrigues Ferreira. Em suma, um sujeito altamente gabaritado e muito pouco citado, né? Ora, então o que os autores colocam aqui? Veja, quando a política, né, passa a prevalecer, quando ela se transforma em arte de passar rasteira nos adversários e de enganar o próximo com vistas à conquista do poder, portanto, de praticar a guerra cultural, nós não estamos mais no campo da política. Nós estamos em outro campo. Isto é a perversão da política, não é? Então a política ela tem uma linguagem própria, o que o leigo desconhece. Qual é a linguagem da política? Em primeiro lugar, vamos entender que política não é guerra. A política faz-se através de um corpo teórico fundamental de ideias. Primeira coisa que nós precisamos de entender. Uma vez que o PT cria exatamente, José Dirceu especificamente, já falei sobre isso, a ideia da política como guerra, portanto de guerra cultural, perceba que é um agente dentro do governo que está praticando ideologia. Ideologia não é política. Existe ideologia à direita, existe ideologia à esquerda. No verbete guerra aqui do Dr. José Pedro, ele coloca vários tipos de guerra. Tá? Guerra é sempre um processo de tomada de poder, né? Não é um golpe de Estado. Então, a luta armada entre sociedades políticas, né, significa que existe um grupo político no poder, existe um outro grupo que está lutando para tomar o poder. Então, essa é a luta política. Uma coisa é luta política, outra coisa é guerra política. Tá certo? A luta política é legítima, né? Ela não é legítima quando ela é feita em cima de golpes de Estado, mas ela é legítima, são disputas de ideias. Ora, então há vários tipos de guerra que se instauram dentro da política. Uma delas, e sobretudo que foi amplamente desenvolvida a partir do século XVIII, XIX, uma delas é o tipo de
guerra psicológica. Tá? A guerra convencional é um ato de força. Você mete tanques, mata a pessoa e tira alguém do poder. A guerra psicológica não faz isso. Portanto, a guerra psicológica é uma guerra absolutamente sutil, é uma guerra invisível, em que ela não luta por corpos. Ela é pior. Ela luta pelo domínio das almas. E aqui não existe nenhuma abstração teórica no que eu estou colocando, não. A guerra psicológica, como a guerra cultural de Antônio Gramsci, a guerra cultural de Olavo de Carvalho, a guerra cultural do PT, a guerra cultural do Jair Bolsonaro, a guerra cultural dos bolsonaristas, é pela conquista das almas. Trata-se de uma estratégia de tomada de poder. E é o pior tipo de tomada de poder. Então, guerra psicológica, segundo o verbete, utiliza a moderna e riquíssima técnica de propaganda para dominar os espíritos, injetando-lhes ideias e sentimentos, capazes de levar à desintegração das vontades, à paralisia do ânimos combativo, à suplantação das resistências interiores, podendo até mesmo produzir um sutil envolvimento do adversário numa aura de simpatia pela causa do inimigo. A guerra psicológica se desenvolve tanto paralelamente ao conflito armado, quanto no decorrer da Guerra Fria, pois visa conquistar o inimigo por dentro. Tá? Bem, dito isto, não é possível entender o artigo de Eliane Brum sem ter em perspectiva a teoria. O artigo é muito bem construído e ela cunhou uma expressão, né, chamada de antipresidência. Muito bem. Jair Bolsonaro foi eleito, foi colocado no poder por uma junta militar maçônica. Né? Bem, ele foi colocado no poder exatamente por ser quem ele é. Indivíduo atrabiliário, belicoso, virulento e nem um pouco estúpido. Ao contrário do que fala o jornalismo brasileiro, este homem não é burro. É uma inteligência maligna, investindo contra as instituições brasileiras. Os 100 dias deste governo revelou um laboratório de experiências cujas consequências são absolutamente avassaladoras. Nem os críticos do governo previam uma coisa dessa e, repito, o Jair Bolsonaro, quando eu cunhei a expressão que ele era o cavalo de Troia do PT, eu não fiz isso na brincadeira. O bolsonarismo é um movimento que é o complemento do petismo. Esses dois movimentos, eles estão em disputa pela alma da nação, e para disputar a alma da nação, eles precisam de destruir a nação e as instituições. É preciso entender o que está acontecendo com o Brasil. Nós estamos colocados entre dois aparentes opostos polares, que na verdade não são opostos polares coisíssima nenhuma. A estratégia é a mesma, o propósito é o mesmo. E a elite que dirige ambos os esquemas é a mesma. Né? Então, enquanto a elite dirigente continua tomando uísque nas coberturas de Nova York, embaixo, no Vale do Mundo, nós temos os cães soltos, aparentemente em dois movimentos. É só a aparência. Não há precedente histórico para a operação de poder dupla de guerra cultural e de guerra híbrida militar que a campanha de Jair Bolsonaro trouxe e que o governo de Jair Bolsonaro trouxe. Eu já fiz artigos sobre isso, programas de rádio sobre isso. Existe um dos poucos estrategistas em estruturas militares no Brasil que se chama Piero Leiner. Ele tem mostrado claramente no que consiste a guerra híbrida, que é uma guerra militar. Né? Então, por trás deste governo existe uma estratégia militar absolutamente poderosa. E existe uma ideologia. Tá bem? Esse governo tem segmentos, como vem explicando muito bem, detalhando com minúcias Priscila Garcia no seu Facebook. Muito bem, esse governo atua em camadas. Né? Vou me referir só à camada, rapidamente,
da antipresidência. Jair Bolsonaro, desde o período em que ele era deputado, ele mentia e desmentia, mentia e desmentia. Ele mente e desmente o tempo inteiro. Seus filhos, a sua mulher, seus ministros, a ele mesmo, o seu governo. Então, quando ele solta uma informação, em seguida ele desmente aquela informação. Desmente jornalistas, desmente todo mundo. Então, ele cria um movimento, você fala assim, falou uma coisa, depois ele desfala, falou, desfala, falou, desfala. Esse movimento, você pensa, ele falou alguma coisa errada e está se emendando. Não. O que ele fez? Eliane Brum cunhou de uma forma absolutamente precisa. O Brasil inventou, quem está por trás dele inventou a chamada antipresidência. Como é que funciona isso? Bolsonaro forja um governo que simula a sua própria oposição. Então, ao mesmo tempo que ele é posição, ele é oposição. O PT nunca fez isso, hein? Diga-se o que quiser do PT, de toda a esquerda nacional. O que nós estamos assistindo no Brasil nunca, como diria o Lula, antes na história deste país, foi feito. Nunca. Ao fazer a sua própria oposição, ele neutraliza a oposição de fato. Quando ele lança declarações polêmicas, quando ele frita ministros, vou demitir, na quinta-feira, ele fala que vai demitir o ministro na segunda-feira por Twitter. Qual é a necessidade de um governo fazer isso? Então, quando ele lança declarações polêmicas para o público, quando ele fala o tempo inteiro, ele tem uma média de quase 2 postagens por dia, uma média geral, 15 postagens por dia, sem contar os seus prosélitos. Então, o quadro que ocupou o governo do movimento bolsonarista olavético lança declarações polêmicas o tempo inteiro, investe contra as instituições da República. Quando ele faz isto, o que ele está fazendo? Ele está dominando a pauta do debate nacional. Ele está bloqueando qualquer possibilidade de debate real. O bolsonarismo foi colocado para, inclusive, simular o papel de oposição e de crítica. Com isso, o que ele pretende? Ele pretende destruir a política. Ele pretende interditar a democracia. Quando ele dita o ritmo e o conteúdo das falas, do que será pensado, discutido, na verdade, o que foi feito? O país inteiro se tornou refém de um golpe de Estado. Esse é o ponto. Tá? Bem, o artigo é dividido em 3 partes: perversão, barbárie e resistência. Ora, Eliane Brum coloca que nós estamos sob o jugo de gente perversa. E aqui é preciso entender o que significa essa ideia de perversidade. Não é? A operação de guerra psicológica, como define aqui no dicionário de política o professor Galvão de Souza. A operação de guerra psicológica. Se você pegar qualquer outro teórico que tenha estudado, sobretudo as estratégias militares de guerra híbrida, de 3ª e 4ª geração e de guerra psicológica, vocês vão verificar que é exatamente o que está em curso dentro do governo brasileiro e dentro daquele que se auto-intitulou o 2º governo brasileiro, portanto o ideólogo da direita, Olavo de Carvalho. Antes todo mundo achava que a guerra cultural, ou pelo menos essa era a proposta, era uma guerra cultural no sentido de não permitir que a esquerda fizesse guerra cultural, de combatê-la. Não. Todos nós estávamos errados. O que se verificou é que a propositura de guerra cultural da direita brasileira é guerra mesmo. É guerra para eliminar todo e qualquer oponente para tomar o poder. Então, quando o Jair Bolsonaro vem controlando as oposições internas ao governo, quando ele coloca, por exemplo, que informações discordantes, esse papel é muito bem calculado. O papel em que ele passa uma impressão de que é um indivíduo doidivanas
e ao mesmo tempo o Paulo Guedes vem em socorro dele e outros militares vêm em socorro dele. Então nós temos um movimento dentro do próprio governo absolutamente azeitado e orquestrado de produzir caos e de produzir receita para o caos, produzir ordem. Então ele cria caos e depois ele vem com a solução. Ele cria caos e depois ele vem com a solução. Então esta modalidade de assassinar reputações, de falar mal de todos os jornalistas, de falar mal de todo intelectual, de falar mal de todas as universidades. A pergunta que nós temos que fazer é o seguinte: bom, uma vez que nenhum jornalista serve, uma vez que nenhuma escola serve, uma vez que nenhum filósofo serve, uma vez que nenhum intelectual serve, uma vez que a sociedade civil não serve, o executivo, legislativo e o judiciário não servem, o que serve? É o pessoal da direita? Não é? Então, o que está em curso atualmente é uma violência sem precedentes para derrubar todos os poderes da República. E não só todos os poderes da República, é para derrubar a República, para criar um outro modelo de governo. Modelo de governo dirigido por quem? Que modelo de governo é esse? Quem são os indivíduos que, na derrubada da República, vão criar uma outra República? Não é? Então, o que nós estamos vendo diariamente é o ataque e o assassinato de reputações. Eu já falei que é preciso, por exemplo, separar. Uma coisa é a instituição Supremo Tribunal Federal, enquanto instituição da República. Outra coisa são os ministros do Supremo Tribunal Federal, que em si mesmos são criaturas patéticas e que tinham que ser retirados pela via correta, pelo impeachment via Senado. Então, uma coisa é você propor a derrubada da instituição da República, que é o Judiciário. Outra coisa é você propor impeachment aos ministros. Veja, são coisas completamente distintas, hein? Então, a pretexto de que existem ministros que são vendidos, que apoiam o crime organizado, etc, 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 isso é um fato, ninguém discute isso. A pretexto de ter esses tipos de ministros, não se propõe a derrubada do judiciário em peso. A pretexto da classe política brasileira ser safardana e patralhona e corrupta, não se propõe a derrubada do Congresso Nacional e nem o fechamento do Congresso Nacional. Portanto, o que está acontecendo no Brasil é um movimento gravíssimo. Tá? Ora, há uma estratégia muito bem sucedida em que este governo criou de que existe uma disputa da nova política com a velha política. Né? Ele rebaixou a política a qualquer tipo de política. Nós vamos ver aqui, segundo o professor José Pedro, que a política é uma arte extremamente nobre. Ela tem uma linguagem, ela tem um léxico, e quando você começa a utilizar a política para destruir a própria política, para destruir inimigos, né? Veja que o fundo estrutural disto é desestruturante. Portanto, o mecanismo que foi implementado dentro do Brasil, e repito, não foi o PT que implementou, o PT implementou guerra cultural. É o nós contra eles. Entretanto, o PT, justiça seja feita, e é preciso que se diga, nunca perseguiu inimigos, todos os inimigos, em todas as frentes, para criar uma uniformidade absoluta, e nem tampouco intentou destruir claramente as instituições da República. Ele aparelhou, diferente. Ele criou guerra cultural? Criou, mas mesmo a guerra cultural criada pelo José Dirceu não se compara em absolutamente nada quando colocada em perspectiva com a guerra cultural criada por Olavo de Carvalho e pelos bolsonaristas. Então nós estamos diante de um movimento de barbárie. Barbárie. A palavra é esta. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos resistir. O que está em pauta dentro do Brasil é um totalitarismo se instalando pelas frestas da chamada normalidade democrática. Há um grupo de esquerda que tomou o poder lutando contra as instituições democráticas, querendo pervertê-las por dentro, e outro grupo sobre a carapaça de uma direita falsa, fabricada do dia para a noite, um presidente que a sua trajetória parlamentar quase que toda fez parte das bases aliadas da esquerda, votando junto com ela. Jair Bolsonaro é o cavalo de Troia do PT, contra
o Brasil. Qual é o desafio urgente que nós, enquanto sociedade, temos que ter? É o resgate da democracia. É o resgate, é a luta pelas instituições democráticas. É o aprimoramento dos mecanismos institucionais. Tem gente corrupta, tem que tirar do poder. Uma coisa é tirar o corrupto do poder, outra coisa é destruir o poder. Tá? Porque quando você destrói o poder, quem é que vai assumir o poder? Então, existe sim uma legítima pressão popular que deve ser exercida. Outra coisa é como essa pressão será exercida. E essa pressão não pode pressionar para derrubar as instituições da República. Né? O problema do Brasil é a República. Então, veja, o caso do Brasil é extremamente complexo. O resgate da democracia, ou das poucas bases que tem a democracia brasileira, deve ser uma tônica neste processo. Ora, nós precisamos resistir, portanto, a este movimento que usa a estrutura do Estado para produzir mentira, para assassinar a reputação de pessoas e para perseguir os inimigos. Os perversos, ocupando o poder da direita e da esquerda, todo indivíduo perverso, quando ocupa o poder, ele enlouquece uma população inteira. Eles submetem a população. As palavras deixam de ser significado. A linguagem é rompida e corrompida e toda conversa se torna impossível. É o que Elane Brum coloca e é o que o professor José Galvão de Souza coloca. A política tem um léxico, ela tem uma semântica. O que está acontecendo no Brasil? Este ataque contra tudo e contra todos, diariamente sendo disseminado pelas redes sociais dominadas pelo bolsonarismo, olavismo e pelo petismo. Não é política, é guerra. É guerra para destruir a nação, é guerra para aprisionar a alma da nação. Então, é preciso eliminar da sociedade toda e qualquer proposta de guerra, da sociedade verdadeira. É preciso resistir ao medo, aqui no sentido da barbárie. Esse é o primeiro ato de resistência. A guerra vai continuar sendo mantida por esses dois setores perversos e nefastos, o petismo e o bolsonarismo, e o povo tem que resistir a essas artes totalitárias de transformar a política em guerra. É preciso resistir. É preciso resistir ao ódio. É preciso afrontar o ódio. É preciso denunciar o ódio. É preciso desobedecer às regras que eles estão criando para que a população se odeie. É preciso desobedecer a este desgoverno que quebra o silêncio da inocência e do jogo da política. É preciso não levar essa gente a sério, no seguinte sentido: o Brasil só pode ter presente se nós não ficarmos segurando nas mãos de gente sociopata, frentes sociopatas, que propõem o exercício autoritário do poder. Não há nenhuma lei que nos obrigue a obedecer partido nenhum, um governo de perversos. É preciso desobedecer aos senhores do ódio. Política não é guerra. Cultura não é guerra cultural. É preciso desobedecer aos senhores do ódio. É preciso desobedecer ao ódio do PT, de Jair Bolsonaro e de Olavo de Carvalho. Política é ética. Política não é guerra. Resistência ao ódio. Desobediência ao ódio. É isso que nos cabe fazer. O conhecimento deve estar a serviço da paz. O conhecimento, quando colocado a serviço da guerra, não é conhecimento, é guerra. Até o próximo, Conselheiro Acácio.